Agradecemos ao Senhor por mais um dia de reunião, de oração e reflexão para toda a igreja. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e que nós possamos aí tirar proveito, tirar esse tempo para fazermos essa reflexão e mantermos a nossa fé no Senhor. Gostaríamos de agradecer aos irmãos que têm nos ajudado a manter essas transmissões, têm ajudado a igreja na cesta básica, tem ajudado a igreja nos dízimos, nas ofertas. Também gostaríamos que você nos acompanhasse. A transmissão aqui visa, primeiro, glorificar a Deus, e depois que você também, ao acessar, você possa ser edificado através da palavra de Deus, através da leitura da palavra, através da oração, através dos cânticos. Nos acompanhe, então. Compartilhe esse vídeo com aqueles que não conhecem a palavra, com aqueles que conhecem também, para que possamos aí, dia a dia, estar mantendo a palavra do Senhor ou melhor, a todos aqueles que amam a Deus. Gostaríamos então de, feito isso, passar a leitura da palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmos de número 99, a santidade de Deus. Salmos 99. Diz assim a palavra do Senhor para a nossa edificação. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante ao escabelo dos seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei lhes tinham dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus, fostes para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante ao seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Gostaria de repetir aqui o versículo de número 6, o final dele, dizendo assim, ou todo ele, Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. O final do versículo é interessante porque ele diz que a gente clama, e como nós nessa noite estamos por clamar ao Senhor, e diz aqui que ele os ouvia os seus sacerdotes, ouvia o seu povo, porque o Senhor, a palavra diz que ele é poderoso, que ele é tremendo, e por isso que ele ouve as nossas orações. E nessa noite estamos aqui desse jeito, prostrando aos pés do Senhor, para que possamos receber dele talvez o consolo, talvez a sua palavra de sim e não prossiga, e uma palavra que muitos de nós estamos esperando. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja que somos todos nós. Vamos para louvor e adoração ao nosso Deus, cantar o hino de número 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho
queremos descansar em Ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados da plenitude do Teu vasto amor. Ensina aos Teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do Teu celeste ensino, venha aclarar as Tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Cantado o hino, irmãos, vamos fazer uma oração baseada ainda no Salmo de número 99, que diz que o Senhor, Ele ouve o nosso clamor, versículo de número 6. Então, baseado nisso, na sua palavra, o Senhor está nos ouvindo e nós aqui falamos com Ele nesse momento. Oremos. Deus Todo-Poderoso, sabendo que o Senhor é santo, viemos até o Teu trono de graça, confessar primeiramente os nossos pecados, Pai, por ação, por omissão, por pensamentos. Assim diz a Tua palavra que nós pecamos por esses motivos, Pai. E queremos colocar na Tua presença que o Senhor receba as nossas orações e que nós possamos, a Deus, a cada dia entender que o Senhor, quando a gente clama, o Senhor ouve os nossos clamores. Talvez não responde de acordo com o que nós queremos, mas responde de acordo com a Tua soberana vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós queremos, Senhor, sentir consolados, sentir, ó Deus, sentir, Senhor, animado, Senhor, na Tua presença, através, ó Deus, da Tua presença em nossas vidas, Pai. Faça isso por amor dos Teus filhos, por amor da Tua igreja, por amor, ó Deus, de cada um de nós que sabemos que não somos nada, somos dependentes do Senhor. Fica conosco, Deus, durante esta reflexão, momento de oração, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo, irmãos, o nosso culto de louvor e adoração e reflexão à palavra do Senhor, vamos cantar alguns cânticos espirituais com os irmãos. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar os perdidos, boas novas que vêm dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso
Para reflexão, irmãos, nessa noite, gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo Marcos, capítulo 5 de Marcos, do versículo 1 ao 20, que é a história do endemoniado Gerazeno, né? Então, essa história inteira nós vamos ouvir, e ela é bem clara, a palavra de Deus, né? Como diz o contexto da palavra do Senhor, conta essa história de um homem totalmente perdido, e você vai ver o final dela aqui, maravilha, né? Como diz o pastor Flávio, maravilhosa história bíblica. Então presta atenção aí, abre a sua Bíblia, Marcos capítulo 5, de 1 a 20. A cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, ao qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhes: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava por ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros surgiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Senhor, a tua palavra é lida, ela é muito clara, Deus, ao contar a história desse endemoniado. Sabemos, Pai, que os espíritos imundos, Senhor, se a gente der brecha, ele, Senhor, toma conta das nossas vidas, daqueles que não te conhecem, daqueles que estão longe do Senhor. Mas, ó Deus, aqui claramente vimos o teu poder sobre a vida desse homem. Senhor, ó Deus, sabemos que tantos vivem por aí, talvez não desta forma totalmente, mas vivem longe do Senhor. Peço, Senhor, que a tua palavra encontre um lugar nos nossos corações, Pai, para podermos aplicar ela. Tenha misericórdia de nós, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olhamos para esse texto, o texto dos evangelhos contado é muito claro, ele tem um começo, um meio e um fim, né? Bem certinho. Nós só queremos dizer aqui o que o texto está falando. Se nós fôssemos colocar um título, talvez, a gente colocava um título sobre libertação, né? Você pode ver bem claramente isso no texto. Ou você pode também colocar um outro título, que é das trevas para a luz. Você vai ver isso daí claramente também acontecendo na vida desse endemoniado Gerazeno. Então, esse homem, então, nessa introdução que nós vamos fazer, gostaríamos de dizer o seguinte: esse homem, então, ele está sob uma condição de escravidão, né?
A escravidão de quem? Claramente aqui, do diabo. Né? Não podemos deixar passar isso aqui. Ele está sobre opressão, está sobre possessão demoníaca. Porque que homem, talvez, em sã consciência, sem estar possuído, né, do diabo na sua vida, ele poderia fazer todas essas coisas que esse homem estava fazendo? Você pode olhar em rápidas palavras aqui, a gente vai ver, sem olhar para o texto, ele vai para o cemitério, ele não dorme, ele não tem paz, ele machuca a sua pele com o seu corpo com pedras. Então, esse homem, ele está sob a escravidão do diabo. E nós queremos dizer que nós também, muitos de nós, um dia já estivemos sob a escravidão do diabo. E fizemos coisas que realmente nós não queríamos fazer, mas que por estar possuído, por estar sob o comando dele, nós fazemos coisas que desagradam a Deus e ferem a cada um de nós. Então, o texto vai nos mostrar isso, essa possessão demoníaca. Esse homem, ele precisava do quê? De uma libertação. Podemos aplicar também que hoje também muitos que estão por aí no mundo precisam dessa libertação. Nós também, vamos voltar lá à nossa história, né? Outrora éramos pessoas talvez escravizadas pelo diabo. Talvez você nem vê que ele está te escravizando. Né? Talvez está te escravizando através de uma droga, está te escravizando através de um vício que realmente acaba com a sua vida, vai levar você para o cemitério, literalmente, o que aconteceu com esse homem aqui. Então, esse texto ele traz como primeiro ensinamento que nem todos os problemas que nós temos são de origem espiritual. Né? Mas aqui nós vemos, então, esse homem precisando dessa libertação espiritual. É claro que, às vezes, a gente procura também o problema, né? A gente busca o problema, mas aqui nós vemos que esse homem, ele tem essa dificuldade espiritual. Então, os problemas, eles podem ser qual nós buscamos, qual nós queremos, mas também tem uma intervenção do maligno se a gente não estiver próximo do Senhor. Então, não há remédio, né, para essas coisas. Você vai lá na farmácia para expulsar o diabo, né? Não há remédio, às vezes, talvez não vai ter pessoas preparadas para isso, a não ser pessoas que têm que orar, que têm que jejuar, como a Bíblia ensina. Talvez não tem médico, não tem remédio. Desculpa os psicólogos, mas os psicólogos também não vão dar conta. Você pode ver aqui que esse homem está sofrendo, ele chega até os pés de Jesus. Não é especialista, talvez, no mundo habilitado para promover alguma solução para essa possessão demoníaca. Você não vai lá na farmácia, repito de novo, e compra um remédio, né, para o camarada tomar e ele fica bom. Tem que ser através do nome de Jesus, pessoas capacitadas. Jesus, então, ele chega ali e ele vai expulsar esse demônio. Então, é preciso um encontro com Jesus. Para nós sermos libertos, para nós que um dia, outrora, fomos também comandado pelo diabo, vamos dizer assim, muitos já foram, que estão na igreja hoje, é preciso ter esse encontro com Jesus. E esse homem aqui, graças a Deus, ele teve esse encontro, ele encontra com Jesus, e aí então acontece a libertação. Então, nós vemos aqui, vamos falar de duas pessoas, vamos dizer assim, que estão envolvidas nisso aqui. Primeiro, o que o diabo fez com a vida desse homem? Você olha para o texto e você vai ver claramente o que ele fazia, como nós já falamos. O diabo, ele afetou a convivência desse camarada em família. Né? Esse homem, ele não vivia mais em casa. Onde que vai dizer que ele vivia? O texto vai dizer que ele andava dia e noite. Né? Ele não sabia discernir dia nem de noite. E nós já encontramos pessoas por aí, andando sem destino, andando por aí. Esse homem, então, ele vivia... ele não tinha essa convivência familiar, esse homem não vivia em sua casa. Diz o texto que ele andava pelos sepulcros, né? Se você for olhar o versículo 2, diz assim, ó, ao desembarcar logo veio do sepulcro, né? Ele não veio da casa dele, ele veio do sepulcro. Então o diabo afetou a sua convivência familiar. Quantos nós vemos também pessoas afetadas na convivência familiar?
não para em casa, né? E quando para é para brigar, quando para é de estar escravizado pelo diabo, de estar no comando do diabo. Ele vai roubar a mãe dele, vai roubar o pai, vai roubar o irmão. Então ele vive, o diabo, então ele afetou, a primeira coisa que ele fez, ele afetou a convivência familiar. De acordo com o versículo 2. Sepulcro é o quê? Caminho de morte, né? E o homem que anda sem Deus, ele caminha também em direção à morte. Vai se acabando dia a dia. Um homem que não se alimentava direito, vamos pensar assim, nós então encontramos o diabo afetando a convivência familiar. Claramente isso no texto, não é verdade, irmãos? A segunda coisa que nós podemos ver isso aqui em rápidas observações, segunda coisa, o diabo afetou os seus relacionamentos sociais. Já pensou? Vem um camarada todo sujo, tudo cheio de ralado, né? Porque ele se feria com pedras. Então o diabo também afetou o relacionamento desse homem, o relacionamento social. Esse homem já não tinha mais amigos. Sua condição de endemoniado era tão grave que ele já não era mais aceito em nenhum segmento da sociedade. Nós já vimos, né? Quando vem alguém estranho, diferente, para perto da gente, até a gente fica com medo, né? Não querendo excluir as pessoas. Mas automaticamente, pelo jeito da pessoa, ela se exclui, né? Então nós precisamos aí saber que essa segunda coisa que o diabo faz, o diabo afeta o relacionamento social desse homem. Então grave, né? Era um relacionamento, um afastamento grave. Tão grave que ele já não era mais aceito em nenhum segmento da sociedade. Esse homem se tornou um ser solitário, né? Solitário ao andar, solitário ao se ferir, solitário lá no cemitério. Então, acabou-se o relacionamento social. Sua única companhia, sabe quem que era? Infelizmente era o diabo, né? Era o demônio, né? Que fazia ele ficar sozinho, que fazia ele ir para o cemitério, que fazia ele se cortar. Então, o diabo afeta a família, afeta esse homem no relacionamento social, ele vai afetar também a saúde física e mental desse homem, né? Quem pode falar que um homem desse é normal? Quem pode falar que a saúde física dele é boa? Se ele estava se cortando, se talvez ele não estava nem tomando banho, né? Andando tudo desajeitado, e mentalmente também. Então nós vemos que o diabo ele afeta a saúde. Se nós não estivermos ligados, ele vai afetar também a mente. Esse homem se autoflagelava, versículo de número 5, andava sempre de noite e de dia, né? Aqui, ó, física e mental. Prossegue o texto dizendo assim, clamando por entre os sepulcros. Que mais? E pelos montes, ferindo-se com pedras. Então, o diabo, ele leva, quando somos escravos do diabo, ele leva esse homem a ter problema na sua saúde física e mental. Esse homem se autoflagelava, como já dizemos. Diz o texto que ele feria-se com pedras. Ele havia machucado tanta gente, agora passou a ferir a si mesmo, né? Você pode ver que o texto vai, para a pessoa pegar ele e amarrar, e o texto diz isso, né? Que amarraram ele e tal. Você acha que não saiu gente machucada? Você acha que na casa dele ele entrava normalmente? Ele olhava para as coisas normalmente? Então nós vemos que ele havia então machucado muita gente, assim como nós também, sem Deus, machucamos as pessoas. Então, e aí ele passa, não contentando com isso, de machucar as pessoas, ele vai machucar a si mesmo. Além disso, havia se tornado um homem violento, de acordo com o versículo de número 4, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Um homem violento, o diabo usando essas pessoas. E os irmãos já ouviram muitas histórias, né, que quando a pessoa está endemoniada,
haja homens para segurar, haja pessoas para segurar. E quem já presenciou isso já pode já ouvir as histórias, e é muito bem desse jeito mesmo. Ninguém podia subjugá-lo, ninguém podia segurar, ninguém podia, nem as correntes, nada. Então ele andava assim porque não houve quem pudesse segurá-lo. Seu comportamento era de uma pessoa insana. O evangelista, então, Marcos relata isso. Ele perdeu, o texto vai dizer que ele perdeu completamente o pudor. Por que que nós vamos dizer isso? O texto diz que ele andava o quê? Nu, de acordo com Lucas 8:27. Ele andava nu, né? Então, irmãos, uma vida totalmente, desculpa a palavra aqui, desgraçada mesmo, né? Sem Deus, andava perdido. Já era um homem pela sociedade excluído, automaticamente, né? Alguém nu entrando para entrar no convívio de uma pessoa. Eu acho que cada vez mais ele estava indo para o sepulcro mesmo, literalmente. Então, o diabo então ele afetou a sua família, afetou a sua saúde mental, afetou o seu convívio social. Ele também afeta agora a sua paz. Versículo de número 5 diz que ele andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes. Quem é que tem paz, né? E o texto diz clamando, versículo de número 5, clamando de noite e de dia, sempre de noite e de dia, clamando no cemitério entre os sepulcros. Então o diabo afeta, tirou a paz dele. Diz a Bíblia que ele andava dessa forma, era alguém atormentado. Não havia descanso nem para a sua mente, nem para a sua alma. Não tinha descanso. Era um homem totalmente perdido. Era um homem perturbado. A própria fisionomia daquele homem, você pode imaginar um homem que anda desse jeito, que faz essas coisas. Imagina aí na sua consciência imaginária a fisionomia desse homem. Você olhando para ele, né, você vai ver que é um homem sofrido, que é um homem que está realmente perdido. Aquele homem havia se tornado marionete na mão do diabo. Assim como muitos que estão longe do Senhor. Assim como nós também já fomos um dia usado pelo diabo. Marionete é aqueles bonecos que você, do jeito que você quiser fazer, você faz, né? A Jocum tem uma peça que chama Marionete mesmo, e que literalmente mostra o diabo usando as pessoas. E o diabo pode te usar. O diabo pode usar aqueles que estão longe do Senhor. O diabo pode usar aqueles que fogem da presença do Senhor. Então, muitos estão sendo usados pelo diabo, mas talvez não tenham visto isso daí. O diabo transformou esse homem num morto-vivo, né? Ele estava vivo, mas as suas atitudes eram completamente de pessoas que realmente queriam morrer. Morando num cemitério, sem esperança, sem perspectiva. Essa é a vida desse homem, irmãos. Que tristeza, né? Quem daria alguma coisa pela vida desse homem? Mas graças a Deus, diz o texto, que Jesus encontrou esse homem. Agora, olhamos para o que o diabo fez com esse homem. O diabo afetou totalmente esse homem. Agora, graças a Deus, irmãos, também isso pode ser a nossa história, uma história de um dia que nós andamos perdidos, andamos sem Jesus. Agora vamos ver o que Jesus faz com esse homem. O que Jesus fez por esse homem? Jesus valorizou aquele homem. Jesus atravessou um trajeto perigoso para salvar um único homem. Diz que ele acabou de descer, né? Jesus tinha saído de uma tempestade, você pode olhar aí, antes, você vai ver que Jesus tinha acabado de sair de uma tempestade, ele põe o pé no seco e já vem aquele demônio, né? E Jesus, então, Jesus poderia falar, olha, eu acabei de sair de uma tempestade, eu estou cansado, eu não vou te atender agora, venha depois. Mas Jesus, então, ele olha para aquele homem, vê que ele está sofrendo, assim como nós também, assim como você também pode estar sofrendo. Então Jesus então vai e ameniza a dor daquele homem. Jesus atravessou então esse trajeto. O mestre enfrentou uma tempestade. Olha na sua Bíblia aí, Marcos 4:35 começando. Ele atravessou uma tempestade para ir ao encontro desse homem. E
ele vai a Gadara por causa de uma só pessoa. Gadara era uma cidade gentílica, uma cidade de pecadores. Além disso, era considerada pelos judeus como uma cidade imunda, né? Isso se deve porque eram terras destinadas à criação dos porcos. Era normal ali o porco, né? Assim como temos várias cidades que marcam alguma coisa, e Gadara é uma cidade onde que tinham muitos porcos, então era a cidade conhecida como a cidade dos porcos. Os porcos eram tidos como animais imundos pela religião judaica. Nós sabemos muito bem o que diz aí a religião judaica sobre os porcos. Então, assim sendo, então, um judeu jamais pisaria naquela cidade, né? Por todas essas coisas. Jesus muda seu itinerário, quebra o tradicionalismo e rompe com as estruturas sociais para salvar um homem. Porque para Deus a vida de um homem é mais importante do que o mundo inteiro. Então Jesus, o que ele faz por esse homem? Eu acredito, irmãos, que em meio a essa exclusão, ao jeito que o homem estava, nu, tudo cortado, talvez mal cheiroso, né? Vamos dizer assim, louco, porque o diabo o deixou assim. Jesus poderia então, se fosse, mas Jesus é Jesus. Você pode me dizer, mas nós também, irmãos, estamos vivendo no meio de uma sociedade em que precisamos buscar essas pessoas. A Bíblia diz que Jesus ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes dessa forma. E muita gente no mundo dessa forma. Então Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele valoriza aquele homem, está ali diante do homem e vai atendê-lo. A segunda coisa que nós podemos ver que Jesus fez por esse homem é que Jesus o libertou. Os demônios não ofereceram resistência a Jesus, porque ele é o Deus que pode curar, é o Deus que pode transformar, é o Deus que pode dar vida novamente para nós, porque eles sabiam, os demônios sabem quem é Jesus, sabe qual é a palavra poderosa de Jesus, sabe que ele é Deus, porque onde Jesus se faz presente, há a liberdade. O diabo, então, ele só tende a bater em retirada. Onde há luz, as trevas se dissipam. 1 João 3,8. Então, a segunda coisa aqui que Jesus faz por esse homem, liberta ele completamente. Então, irmãos, acredito que muitos de nós já vivemos dessa forma, muitos estão vivendo dessa forma, sob o comando do diabo, sob a possessão demoníaca, e não querem mais isso, mas acontece que realmente isso tem acontecido no nosso mundo, no nosso Brasil e no mundo. Então, mas queria demonstrar aqui uma outra coisa que Jesus faz por esse endemoniado. Jesus devolveu a ele o quê? A dignidade, né? O cenário é extremamente antagônico entre os primeiros versículos e o versículo 15. Um homem completamente perdido. Aí você vai ver o homem se transformando dia a dia na presença do Senhor. E aqueles que passaram por essa experiência, com certeza acreditam nisso daí. Acreditamos na palavra, acreditamos porque nós somos testemunhas vivas disso. Porque Jesus transforma a vida. Então, nós podemos ver que Jesus, então, devolve a dignidade àquele homem. Aquele homem que antes andava correndo, né, angustiado, você vai ver que ele, agora, ele está sentado. Olha só o que diz o versículo aqui. Ó. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e o povo, então, ficou... Quem é esse, né? Quanto poder de Jesus. Aquele homem perdido, aquele homem qual nós já contamos a história aqui. E se você for ler a palavra, você vai ver um homem totalmente perdido, aquele que andava correndo, nu. Agora ele está vestido, em juízo. Está mais cheiroso do que antes, né? Não está mais excluído da sociedade, agora ele está tranquilo. Ele teve um encontro com Jesus. Irmãos, muitas das vezes a gente corre atrás do vento, né? A gente não encontra nada. Gente andando para lá e para cá. Mas o Senhor quer dar paz, Ele quer dar esse perfeito juízo para nós. Ao entendermos quem é Ele, de onde viemos, para onde vamos. E aí nós temos a completa paz que o Senhor tem
nos prometido. Então Jesus lhe devolve a dignidade. Versículo 15. Aquele que antes andava gritando, clamando dia e noite, agora está em silêncio, está quieto, está em paz. Aquele que escandalizava todos, andando em plena nudez, agora está vestido. O texto diz isso daí, versículo 15. O 5,15. Aquele que tinha comportamento insano agora está em perfeito juízo. Aquele que se mostrava violento e apresentava uma ameaça à paz coletiva, agora é uma pessoa dócil, uma pessoa sociável. Agora alguém pode sentar e conversar com ele. Agora ele não está mais andando dia e noite. Agora ele não está mais se cortando. Agora ele não está mais prejudicando a sua saúde. Aquele homem que pediu para que Jesus se afastasse dele, agora deseja seguir a Jesus. Que homem maravilhoso é Jesus, irmãos. Eu acredito que se fosse nós também, se a gente andasse dessa forma e Jesus nos curasse, nós não queríamos nunca mais desgrudar de Jesus. Sabe? E é isso que esse homem está fazendo assim. Jesus deixa ele em perfeito estado, e daí ele vai dizer assim, deixa eu ir com o Senhor. Jesus não deixa ele ir, né? E aí Jesus dá uma missão para ele. Assim para nós também. Um dia o Senhor nos chamou das trevas para a luz, nos libertou, e agora Ele consegue nos dar uma missão. Ele deu uma missão a você. Qual que é a missão? Aquele homem deveria então voltar para casa, foi para aquele homem que ele falou isso, e reconstruir o seu lar. Um lar que tanto tempo viveu daquela forma. Triste com aquele homem. Imagina a alegria do lar, quando aquele homem é restaurado. Quando Jesus lhe dá o juízo capaz. Então o seu lar é completamente restaurado. Jesus manda ele voltar, refazer a sua vida. Este é o maior, é um dos grandes milagres que o Senhor faz, né? Nos chamar de novo, nos dar o juízo perfeito e mandar reconstruir o nosso lar. Irmãos, esta é a vida desse homem, né? Poderíamos falar muitas coisas ainda, mas a gente conclui dizendo o seguinte: seria bom que todos nós, toda a igreja, você que está nos vendo, que foi liberto pelo Senhor, foi transformado por esse Deus, nós pudéssemos então ser testemunhas desse Senhor, porque tem tantos endemoniados por aí, tem tantos sem juízo por aí, tem tantos andarilhos por aí, sem saber para onde vão. Chegaram nesse mundo e não sabem de onde vieram, para onde vão. Eles precisam ser libertos. E a igreja é responsável por isso, porque nós conhecemos a Jesus e podemos mostrar esse Jesus às pessoas, porque só Ele pode fazer isso. Como eu já disse, nós não vamos lá na farmácia e compramos um remedinho para essas pessoas que estão endemoniadas e fala e toma. Não, é Jesus que pode fazer isso. É Jesus que pode libertar. É Jesus que pode dar uma nova vida, um sentido de vida para todos nós. É Ele que faz nos acreditar de novo. É Ele que está no comando da vida desse homem agora. E a família, então, o recebe. Agora sim, agora é uma família diferente. Então, nós precisamos de testemunha, como eu e você somos responsáveis para levar Jesus a esse mundo tão cruel, tão difícil. Com certeza, irmãos, se nós fizéssemos isso, como esse homem foi, como Jesus o mandou, como Jesus nos manda, com certeza teríamos vidas libertas e famílias restauradas. Que esse texto da palavra de Deus você possa ler e ainda mais ele edificar a sua vida. Quão maravilhoso é Jesus! Gostaria de que você, ainda que não entregou sua vida a Jesus, pudesse fazer isso nessa noite e que Ele possa ser esse Senhor que vai te dar o completo juízo e nós vamos então estar glorificando o nome do Senhor. Que o Senhor edifique a sua igreja. Ouvido a palavra do Senhor, irmãos, vamos cantar mais um hino para o louvor e adoração ao nosso Deus. Hino de número 8, adoração à Trindade. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso e doce amor, com os anjos celebramos.
Espírito eterno, ó, dirige as nossas mentes para em comunhão real te buscarmos reverentes e o nosso coração te encherá de gratidão. Ó Deus Trino, pois a ti seja sem cessar rendida pelos filhos teus aqui, honra e glória sem medida, infinito é teu amor, cantem todos teu louvor. Amém. Prosseguindo o nosso culto, irmãos, vamos passar ao nosso momento de oração, que é a proposta dessa noite, para que nós oramos pelos nossos irmãos que pediram orações, pelos outros pedidos que já temos em mãos. Gostaríamos então de orar pelos enfermos, pelos idosos, pelos missionários, né? Pelos enlutados, aqueles que perderam algum parente, alguma pessoa querida da família por esses dias. E que não são poucos, são muitos, né? Nós queremos orar para que Deus console essas pessoas. Orar pelas famílias também, daquelas que já se encontraram com o Senhor e por aquelas também que não se encontraram, né? Pelos desempregados, oramos também por uma vacina, que ela chegue logo para nos amenizar um pouquinho sobre esse vírus. Oramos também pelos profissionais de saúde. Também queremos pedir oração pelo Brasil e pelo mundo que passa por nesse ano de dificuldade. O ano de 2020 é um ano de grande dificuldade para todo o povo do mundo, né? Então nós pedimos aí que você ore pelo Brasil e pelo mundo. Oramos também, irmãos, nesses dias temos visto aí a grande seca, né? Que talvez não só o Brasil, mas o mundo, uma grande parte do mundo tem passado. E o Pantanal aí de Mato Grosso do Sul tem queimado bastante. E nós pedimos então a Deus que mande chuva, né? A proposta da chuva aí parece, segundo os meteorologistas, está para a partir do dia 15, parece, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que mande essa chuva que tanta gente está precisando, né? Tem um tempo muito seco. Então, também gostaríamos de não só pedir, mas também de agradecer pelas bênçãos recebidas do Senhor, porque o Senhor tem nos dado, tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da saúde de muitas pessoas, o Senhor também tem ajudado muitas pessoas a crer. E é claro que precisamos pedir também por aquelas que, nessa pandemia, talvez imaginamos e conversa com algumas pessoas que não voltam mais para a igreja. Que não seja você, né? Que não sejamos nós, mas que nessas alturas nossa fé aumente a cada dia mais no Senhor. Portanto, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de ouvir a palavra de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, diz Romanos capítulo 8. Então, irmãos, vamos estar orando então nesse momento. Baixe a sua cabeça, leve seus pensamentos a Deus, e durante a semana também você pode estar anotando, e durante o culto doméstico você orar por esses pedidos aqui. Obrigado, Pai, por mais um dia estarmos aqui, ó Deus, vendo e ouvindo a Tua palavra. Ela é muito importante nesses dias, Pai. Nunca foi tão importante como nesses dias, dias difíceis, dias de falta de fé no mundo, dias, Senhor, de dificuldade que passamos, Pai. Nós queremos que as pessoas, aqueles que já encontraram contigo, possam estar apegados à Tua palavra, porque só ela, Senhor, pode nos consolar, só ela pode nos animar, só ela pode nos levar até o Senhor.
Faça isso, Senhor, com o teu povo, dê ânimo para cada um de nós. Pedimos, Pai, nesse momento por aqueles, ó Deus, que se encontram enfermos, por aqueles, ó Deus, que estão com medo, por aqueles que estão internados em hospital, por aqueles, ó Deus, que estão tomando um remédio. Nós, ó Deus, queremos que eles coloquem essa doença, Senhor, nas tuas mãos, porque muitas das vezes, Pai, fazendo isso, elas se acalmarão, elas ficarão consoladas, e é assim, ó Pai, que nós temos que fazer, fazendo as partes dos médicos, os remédios. Nós temos, ó Pai, também que a cada dia, Pai, confiar, acreditar, ó Deus, que podemos ser curados, Pai, por Ti também, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento de oração, um momento, Pai, que nós levamos nossos pensamentos ao Senhor. Nós, ó Deus, queremos também pedir pelos idosos, Senhor, da Tua igreja, por aqueles idosos, Pai, que não são da igreja também, mas que se encontram, ó Deus, com seus corpos, precisando, Senhor, de um fortalecimento. Nós pedimos por esses irmãos, Pai. Queremos Te agradecer também pela vida dos missionários, pedir por eles que o Senhor esteja suprindo, Senhor, as suas necessidades, ajudando, Senhor, as suas famílias, Pai, a estarem sabendo que estão em uma missão, estão, ó Deus, a testemunhar do Evangelho, e que onde forem eles possam levar o Teu nome, Pai, a fé deles possam sobressair sobre todos os obstáculos. Pedimos também, ó Deus, por aqueles que perderam algum parente nesses dias, algum amigo, e que estão, ó Deus, tristes, enlutados, que o Senhor mesmo venha de encontro com essa tristeza, Pai, e consolar os corações de cada um. Quero pedir a Deus pelas famílias, Pai, aquelas da Tua igreja que se encontram em casa ainda, que não podem se reunir, e que muito breve, Senhor, possamos estar juntos novamente para termos a comunhão, Deus, dentro da Tua casa, e a qual nós esperamos brevemente isso, Pai. Ficamos, ó Deus, ou pedimos também por aqueles que estão desempregados, nesse momento, Pai, que o Senhor possa estar abrindo portas, ó Deus, de emprego para cada um daqueles que precisam, Pai, para o sustento da sua família, para suprir, Senhor, as necessidades deles, Pai. Pedimos também, ó Deus, para que venha, Senhor, uma vacina e, ó Deus, a gente possa ser amenizado, Senhor, e possamos, ó Deus, nos encontrar juntos, Pai, para poder Te louvar aqui na igreja, quando essa vacina, Pai, chegar. Nós pedimos também pelos profissionais de saúde, Senhor, que o Senhor esteja dando para eles segurança, dando, Senhor, saúde, dando coragem, Senhor, para estar junto daqueles que precisam da ajuda de cada um, Senhor, desses profissionais. Pedimos também, ó Deus, pelo Brasil e pelo mundo, Senhor, que passa por esse vírus, Senhor. Esteja, Senhor, cuidando, esteja, Senhor, aliviando, esteja, Senhor, tirando, Senhor, esse vírus do nosso meio, e que, ó Deus, assim possamos voltar, ó Deus, quase que à normalidade, Pai. Mas queremos Te agradecer, Pai, por tantas bênçãos recebidas também, pelo cuidado do Senhor por cada um de nós, pelas bênçãos recebidas, pela saúde também, Pai. Queremos também pedir que o Senhor aumente a nossa fé a cada dia no Senhor, que nós não possamos esmorecer, que nesses dias de obstáculos possamos olhar para cima, olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, pois não temos para onde correr, porque o nosso consolo ele vem do Senhor, a nossa fé ela vem do Senhor. Esteja, Deus, com a Tua igreja nesse momento, esteja, Senhor, com o Teu povo nesse momento, e que nós não possamos, ó Deus, deixar de testemunhar e dizer que o Senhor é o nosso Deus. Louvamos o Teu nome nesta noite e queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Chegamos, irmãos, mais um final de oração e reflexão da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e você continue a ler a palavra do Senhor, que é fortalecimento para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.